Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo, para você. Gente, agora nós vamos estudar pronomes. A mania do curtas animados do Beto. Vamos falar um pouquinho sobre pronomes, vamos? É isso aí, dada a mensagem. Vamos lá, essa questão não. Esse tema cai bastante em qualquer concurso. É importante a gente conhecer pronomes, aprofundar, fazer exercício, tá? E aí, a nossa viagem é sobre isso hoje. O que que a gente, de cara, a gente tem que saber, né, gente? Pronomes, ele vai geralmente aqui, ó, tá conectado, tá ligado, vai ter como referência o quê? Vai ter como referência o verbo. É uma palavra que substitui o nome, né? Um substantivo, ou até eu acho que um adjetivo. E aí, ou ele está antes do verbo, a gente chama de próclise, pré, antes do verbo. Mesóclise, no meio, lembra? Mesóclise lembra meio, tá ali no meio das palavras, junto com o verbo. E ênclise, no final. Vamos ver como isso aqui desenrola. Detalhes que a gente precisa saber aqui, ó. Minha imagem está aparecendo aqui. Depois eu vou explicar essa tabelinha, tá bom? Próclise, tá aqui, ó. Importante a gente prestar atenção. A próclise, ela vai ocorrer pelo fator de atração. Ela pode também ser facultativa. A ênclise, em pronome oblíquo átono, início de frase ou após pontuação, não pode ocorrer. Tudo isso a gente vai trabalhar, né? Por exemplo, te quero. O que está errado aqui, né? A gente está falando da próclise. A próclise pode ocorrer. O pronome ele pode vir antes do verbo aqui em início de frase? Não pode, né? O certo é o quê? O certo é quero ter. Soa estranho, mas a gente está falando de regra, a gente está falando da sua preparação na prova, né? Nos encontramos de noite. Esse nos aqui, ele tá na posição correta? Não tá, né, gente? Por quê? Porque não ocorre próclise em início de frase. Tá errado aqui. Onde é que vai estar o pronome? Encontramos-nos de noite, né? Agora aqui, ó, naquela noite te vi ansiosa, né? A gente tem uma intercalação aqui, ó, por vírgula. Naquela noite, aí tem a vírgula aqui, e aí inicia a frase te vi ansiosa. Também não pode ter a próclise. Em intercalação em que a pontuação vai iniciar outro período, não pode ter. Só pode ter a próclise aqui se fosse entre as vírgulas, né? Uma vírgula e depois frase, depois outra. Eu naquela noite, tá vendo aqui, ó? Eu naquela noite te vi ansiosa. Qual que é a diferença da primeira para essa segunda? Só tem a vírgula aqui, ó. É uma vírgula. Naquela noite, vírgula, te vi ansiosa. Aqui já tá eu naquela noite, eu desloquei e aí coloquei entre vírgulas. Aí sim eu posso ter a próclise, que é essa aqui. Entendeu? Aqui temos uma intercalação. Quais são os pronomes do caso reto? Isso aqui é importante a gente lembrar. Caso reto é eu, tu, ela, ele, nós, vós, eles.
E o chamado poa, a gente chama de poa. Quem são poa? Mete-se nos vos, os, as, lhes, lhes e o se. Aqui é o poa, certo? Pronome oblíquo do caso reto, do caso pronome pessoais do caso oblíquo. Átonos, aí tem os tônicos, a mim, a ti, a si, a nós, conosco, convosco. Importante a regrinha, não vamos esquecer. Poa, início de frase ou após pontuação? Não, não pode ocorrer o poa em início de frase. Pronome oblíquo do caso, pronome pessoais do caso oblíquo, né? Nos encontramos de noite. Isso aqui é o pronome, ó, do caso oblíquo, né? É diferente de eu encontrei você de noite. Eu a encontrei de noite. Vamos aqui, mais outra questão que a gente precisa treinar, gente. Quais são os casos facultativos do uso do pronome? Ó, facultativo. Verbos no infinitivo, ar, ir. Esses verbos, independente se tiver fator de atração, você pode ocorrer tanto a próclise, que é antes do verbo, como a ênclise. Eu até fiz uma musiquinha que é mais ou menos assim, ó. Verbos no infinitivo, ar, ir, sempre aceitam a ênclise, mesmo que haja fator de atração. Pediu para não manifestar-me sobre assunto. Verbos no infinitivo, ar, ir, sempre aceitam a ênclise, mesmo que haja fator de atração. Pediu para não manifestar-me sobre assunto. E aí o fator de atração é o que aqui, ó, palavras negativas, advérbios, pronomes interrogativos. Tem vários outros fatores de ação que a gente vai treinar. Só que se o verbo está no infinitivo, então é facultativo você usar tanto esse ser pediu para não me manifestar sobre assunto ou pediu para não manifestar-me sobre assunto. Você pode jogar o pronome tanto para cá como para lá, tanto antes como depois do verbo. Então, agora outra questão que também vale a pena a gente prestar atenção nisso aqui, ó. Conjunções coordenadas adversativas. Mas, contudo, porém, todavia, também é facultativo você usar tanto a próclise quanto ênclise. É pré, antes do verbo, a ênclise no final. Então, ele parecia feliz, mas, ó, condição adversativa aqui, ó. O vi pensativo, ó, o pronome aqui, ó. O vi pensativo. Ele parecia feliz, mas viu pensativo. É importante a gente prestar atenção que tanto um como o outro é possível diante do que? Da conjunção adversativa. É facultativo você usar a próclise ou a ênclise. Aqui de novo, ó, sujeito explícito em oração não subordinada. Então é uma oração simples, gente. Eu te admiro. Sujeito explícito. Quem que é o sujeito aqui? Eu. Tá óbvio, tá claro, tá explícito. Eu te admiro. Pode ser também eu admiro-te. Então peguei o pronome e joguei para depois do verbo. Fiz aqui o que? A ênclise, certo? Eu te amo. O eu amar-te. Café, amar-te. Vamos para a próxima. Próclise ou ênclise, tanto um quanto o outro. Agora aqui, ó, questão de adaptação fonética. Palavras que terminam com R, com Z ou com S, eu vou usar o quê? Lo, lá, los, las. Ah, ele tentou pará-lo. Por quê?
Tá aqui a regrinha, ó. Palavras terminadas em A, R, S ou Z. Sons nasais com final M ou ditongo com o tio. Vou adaptar e vou utilizar o quê? Vou utilizar o no, nas, certo? Demais verbos, vou manter aqui o a, o as. Fatores de atração, isso é importante. Antes de entrar na sala, lê de novo, além de treinar muito. Frases exclamativas, optativas. Que tempos bons te acompanhem. Aqui é uma frase optativa. Estou expressando o que aqui eu desejo. Que tempos bons te acompanhem. Estou desejando aqui, ó. Isso aqui pode cair na prova e a gente acaba esquecendo. É uma frase optativa. Estou exprimindo desejos. Expressão de desejo aqui. Advérbio é fator de atração para que ocorra a próclise? Sim. Não vai dar para colocar ênclise, lugar, advérbio de lugar, de tempo, de modo, de negação, de dúvida, de intensidade. Pronomes relativos, interrogativos, indefinidos, é fator de atração? É fator de atração. Então, na hora de responder as questões, você já vê. Ah, poxa, tem um advérbio de negação aqui, então não pode ocorrer a ênclise. Muitas vezes também não pode ocorrer a mesóclise. Mas lembra do caso do verbos no infinitivo, que permite, é facultativo, tanto usar a ênclise como a próclise. Então, mesmo assim, atenção aqui. Conjunções subordinativas, integrantes, adverbiais, também é um fator de atração. A palavra em mais gerúndio, em se tratando disso aqui, né? Palavras negativas, não, nunca, de maneira alguma, nem pensar, e aí vai. Vamos lá. Lembra das conjunções subordinativas? Essa colinha precisa ter antes de entrar na sala, ler de novo, porque cai e ajuda muito na hora de você responder as questões. Conjunções subordinativas integrantes, conjunções subordinativas adverbiais. Só de você já bater o olho, você fala, poxa, aqui tem um fator de atração. Que, se, espero que o tempo passe. Espero que o tempo passe. Espero que a semana acabe. Condições subordinativas causais, porque, como, já, visto que, por quanto, é fator de atração. Conjunções subordinativas concessivas, embora, mesmo que, ainda que, posto que, as conformativas, conforme, segundo, consoante, as finais, a fim de que, para que, as proporcionais, à medida que, ao passo que, enquanto que, as comparativas, como, tal, assim como, as condicionais, se, desde que, exceto, caso, as consecutivas, tal que, tanto que, ele trabalhou, tanto que, cansou, né? Tanto que se cansou. Então, tem aí. Temporais, quando, enquanto, logo, que, sempre que. Certo, gente? Vamos lá, ainda mais outro caso aqui, ó. Locução verbal. Isso aqui também é importante a gente estudar sobre a colocação pronominal, né? Verbos no principal, mais particípio. O poa vem depois, o pronome ele vem depois do verbo auxiliar, não aceita ênclise. A gente vai ver uma questão aqui, ó. Verbo principal mais o outro no particípio. Carlos tinha imprimido o passaporte. Se eu quiser substituir esse aqui, ó, passaporte, por um pronome, Carlos tinha o imprimido. Por que não posso colocar tinha imprimido o? Porque no caso aqui eu estou diante de uma palavra, de um verbo no particípio e não pode ocorrer a ênclise. Essas regrinhas mais específicas é bom a gente ralar um pouquinho, estudar, estudar, estudar. Vamos lá, ó. Auxiliar mais gerúndio, tanto antes como depois. Aí já
quer dizer aqui, ó, tanto antes como depois. É facultativo a próclise ou a ênclise. Estou fabricando potes. Vou substituir esse potes por um pronome. Estou fabricando-os. Olha a ênclise aqui, ó. Fabricando-os. Olha a próclise aqui, gente. Estou os fabricando. Então, tanto a próclise como a ênclise, quando estou utilizando uma locução verbal auxiliar mais gerúndio, pode ocorrer. Recapitulando, o verbo principal mais particípio não pode ocorrer a ênclise. Já a próclise pode ocorrer. Se tiver o fator de atração, aí que vai ocorrer a próclise mesmo. A ênclise nem pensar. Vamos lá. Eu não vou encontrar os novos livros. A gente está falando o fator de atração no meio. Não pode. O que que não pode no meio? O pronome, né? Só posso antes do auxiliar ou depois do principal. Então, eu não os vou encontrar. Fator fator de atração no meio. Eu não vou, eu não vou os encontrar. Aí ele não vai poder estar aqui, ó, pronome, ó. Ou é aqui ou é lá no final. Eu não vou encontrá-los, né? Então é um verbo, não é no particípio. Então aqui, ó, verbo no infinitivo, are, ir. Sempre aceitão a ênclise, lembra? A regrinha? Verbos no infinitivo, are, ir. Sempre aceitam a ênclise. Olha ela aqui, ó. Então aqui já é ênclise, ó. Esse los aqui, ó, ele está deslocado. Olha o fator de atração aqui, ó, a palavra negativa. Só que eu estou diante do quê? De um verbo no infinitivo. Aí pode ocorrer a ênclise. Ele nunca tinha imprimido o voucher. Imprimido não é a mesma coisa que eu no particípio, então ele não vai poder ocorrer a ênclise, que é o caso de baixo aqui, mas pode ocorrer a próclise. Tem um fator de atração aqui, então tem que ocorrer a próclise. Certo, gente? Vamos continuar. E aí, é claro, é sempre bom fazer a parte teórica com muito exercício. Então, agora a gente vai treinar um pouquinho de exercício. Considere as passagens. Imaginou os filhos que aguardavam e já deviam estar acordados. Os filhos que ela odiava, e aí, no sexto parágrafo e vem nos décimo, tratava bem a lata, né? Quanto ao emprego dos pronomes e a colocação pronominal, as reescritas abaixo, as reescritas das passagens atendem às normas padrão. Então, imaginou os filhos que aguardavam na e já deviam estar acordado. Vamos lá, olhar aqui, ó. Lhes odiava. Pode ocorrer a próclise depois de uma pontuação aqui, ó. Lhes odiava. Início de frase. Não pode, né, gente? Então eu já vou descartando aqui, ó. Imaginou os filhos que lhe agradavam. Agradavam quem? Agradavam ela, né? Imaginou os filhos que a aguardavam e já deviam estar acordados. Odiava-os, odiava-os. Ó, o mesmo caso aqui, ó, gente, na B, ó. Os odiava. Pode ocorrer a próclise no início de frase? Não pode. Odiava-os, tá bonitinho aqui. Imaginou os filhos que a aguardavam nascer? Os dois estão bonitinhos, então até agora essa C aqui, ó. Imaginou os filhos que aguardavam lá. Tá viajando? E já deviam estar acordados. Odiava-os, tratava bem, aguardavam lá. Aguardavam lá quem? Aqui tá viajando, para mim não é essa D. Vamos lá. Imaginou os filhos que aguardavam-lhe. Não, aguardavam quem ela aguardava, né? Logo, o gabarito, a única questão que pode ser essa aqui, ó, que a aguardavam, porque tem um fator de atração aqui, é o que? Aqui não pode ocorrer a próclise, logo vai ser a ênclise. E aqui é a mesma coisa, ó, tratava a bem. Tratava quem? Tratava ela. Vamos para as regras, ó, não se usa a próclise em início de frase.
Vamos para a próxima aqui, ó. Assinale a alternativa redigida em conformidade com a norma padrão do emprego e colocação dos pronomes. O professor de português conheceu a literatura angolana e decidiu que iria estudar-lhe com mais profundidade. Estudar-lhe. Então, o professor de português conheceu o quê? A literatura angolana e decidiu estudar o quê? A literatura angolana. A gente tem aqui o lhe, gente. Esse lhe aqui, depois dá uma olhadinha na tabelinha, ele não funciona como objeto direto. O lhe é objeto indireto. Só que nessa frase aqui a gente está diante do quê? Nessa aqui, estamos diante de um objeto direto. Conheceu o que? A literatura. Então não dá para usar esse lhe. E decidiu que iria estudar. Lembra da adaptação fonética? Fonética, estudar. Nesse caso, estudar lá. Então, dá licença aqui, seu A, você não serve. Nunca lhe tinham contado que na China havia uma região em que as pessoas falavam a língua portuguesa. Nunca lhe tinham contado. Nunca tem um fator de atração aqui. Lhe tinham contado quem? Contado a ele, né? Cabe esse lhe aqui. Tinha contado que na China havia uma região em que as pessoas falavam a língua portuguesa. Esse aqui está mais bonitinho, vamos ver. Não convidaram o. Não convidaram no. Tem um fator de atração também aqui, ó. Não o convidaram, não é? Não convidaram no. Ou não o convidaram, o fator de atração aqui, ó. Não dá, né, gente? Estavam contentes por aprender sobre os diferentes sotaques, aprender de português e escutá-los ao vivo. Aqui também não. Ó, ainda que falassem no quê? Falassem no. Tem umas que já nem soa bem. Lembra aqui da adaptação fonética? Terminados em R ou Z. Vou utilizar o lu, o las, o luz, o las. Sons nasais M ou o tio, vou utilizar o nos, o nas. Não é, gente? Qual que é o gabarito, então? É essa B aqui. E aí tem aqui, ó, gente, ó. Nunca lhe tinham contado. Qual que é a oração principal? Nunca lhe tinham contado. O complemento da oração principal é essa daqui, ó. Oração subordinada objetiva direta. Que na China havia uma região em que as pessoas falavam português. Nunca lhe tinha contado o que? Isso, que na China haviam, havia uma região em que as pessoas falavam português. E aí tem um adjunto adverbial de lugar, de na China, adjunta adnominal portuguesa. Temos o gabarito, claro, já temos aqui, eu coloquei aqui, ó, é o B, não é? O que que eu estou passando para dizer para todos vocês que estão estudando aqui? Utilizem a inteligência artificial para auxiliar todos vocês aí nos estudos. Nesse caso aqui, ó, eu perguntei para o chat GPT, faça uma análise sintática dessa frase. Ele foi e me respondeu tudo isso aqui, ó. E aí, é claro, com certa sobriedade, com certa ponderação, eu vou estudando isso aqui, né? Então, importante, utilizem a inteligência artificial nos seus estudos, tanto para os estudos como trabalho, ajuda muito, tá, gente? Nunca lhe tinham contado que na China havia uma região em que as pessoas falavam língua portuguesa. Então, nunca lhe tinham
contado, essa opção ela pode ocorrer? Nunca lhe tinham contado? Responde aí. Essa daqui pode? Não, nunca tinham contado-lhe. Aqui a ênclise. Pode o pronome no meio aqui? Nunca lhe tinham contado, mas eu tenho um fator de atração aqui, o nunca. Eu posso colocar aqui? Quem sabe aí? Responde aí, gente. Lembra que, ó, verbos no particípio. Carlos tinha imprimido o passaporte. Carlos tinha o imprimido. O pronome pode no meio, certo? Mas pode no final? Não pode, né, gente? Nunca lhe tinham contado que na China havia uma. Não pode, ó. Verbos no princípio, verbo principal mais particípio. O pronome, ele pode. Não aceitam a ênclise. Ele não pode vir depois do verbo auxiliar, né? Nunca lhe tinham contado, só posso antes do auxiliar ou depois do verbo principal. Nunca tinham contado-lhe. Essa daqui também não pode. Conseguiu entender? Vamos praticando. Gente, um pouquinho de pronomes, tá bom? Estudando um pouquinho. E a gente continua. É importante a gente quebrar a cabeça, fazer a análise sintática das questões, porque na hora da prova, aquela duvidazinha é que vai fazer você escrever, anotar a alternativa errada, entendeu? Are you listening? Damn. Uh. Yeah. Então, próximo desafio, vamos falar um pouquinho de crase e aí vamos aprofundar mais as questões da língua portuguesa, ok? Obrigado por enquanto, agradeço a todo mundo.